vigoroso para cumprir com os teus desígnios, ó Deus. Agora vamos estar adentrando aos mistérios da sua palavra. Nós vamos estar adentrando, ó Deus, a riqueza da sua palavra. Nós já te cultuamos, nós já te adoramos em palavras, em louvores. Nós já externamos a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas nós queremos mais, Deus, nós queremos mais. Nós somos um povo necessitado, carente. Um povo, Pai, que tem sofrido as agruras desse mundo. Mas sabemos e podemos confiar que o Senhor proverá não somente a alegria restituída, mas a força física e emocional, e tudo aquilo que está quebrado. Eu sei que o Senhor já está recompondo, refazendo, por amor que o Senhor tem para conosco. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essa hora tão preciosa da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, nós estamos vivendo esse tempo de semanas de busca do Senhor, de entendimento, aprendizado, cura, libertação. Nós estamos aí caminhando já para a sexta semana, estamos na sexta semana, e estamos vendo Deus agir em nosso meio. E hoje não será diferente, amém? Amém. Teve um homem na história de Israel, chamado Naamã. Não era um grande general da Síria, país vizinho de Israel, às vezes inimigo de Israel. E esse homem era muito importante, foi acometido de lepra. E com esta lepra, nem mesmo sendo ele quem era, um grande comandante, poderia continuar vivendo no meio das pessoas, e precisava de cura. E a medicina da época não conseguiu curá-lo, os magos do seu reino não conseguiram curá-lo, aqueles que ainda tinham poder não conseguiram curá-lo. Ele ouve falar de que havia em Israel um homem de Deus que curava as pessoas. Ele vai até lá. E chegando lá, ele se entrevista com esse homem, e esse homem dá uma tarefa para ele, que ele deveria banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão é um pequeno rio lamacento, um rio que corta as terras de Israel, e que não tinha nenhuma expressividade. Até hoje não tem nenhuma expressividade. É pequeno na extensão, é pequeno na largura, é pequeno na profundidade, portanto nenhuma expressão. E esse homem não entende por que ele deveria submeter àquela orientação, àquela determinação. Pois o profeta disse: submeta-se à vontade de Deus e você será curado, liberto dessa situação que te causa tanta tristeza, que causa tanta situação de dificuldade vivencial. Hoje Deus está te chamando para você imergir na palavra de Deus. Hoje Deus está chamando para você obedecer à vontade dEle, à palavra dEle. Eu quero dizer isso a todos vocês, e também aos que estão em casa, vendo pela internet, pela TV. Eu quero dizer a vocês todos que nós devemos imergir hoje na palavra de Deus, obedecendo à palavra de Deus. Deus tem para cada um de nós uma palavra de cura, de restauração, de renovação. Por mais que às vezes pareça difícil de entender, esse homem teve muita dificuldade de entender. E ele até mesmo disse para o profeta: puxa, se eu tivesse que deitar num rio, entrar num rio que fosse da minha terra, porque lá eu tenho rios grandes, importantes, não esse riozinho aí. Mas o profeta disse: cabe a você obedecer. Obedeça, e você verá sua vida sendo transformada. Hoje à noite a sua vida pode ser transformada. Eu creio que você saiu da sua casa, veio para cá. Aqui é o lugar que Deus tem operado sinais, prodígios e maravilhas. Não estou dizendo que seja o único lugar, longe disso, mas aqui é o lugar que Deus tem operado sinais, prodígios e maravilhas. E essa noite não será diferente. Eu quero convidar você a ler sua Bíblia para confirmar, ratificar isso. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 33. Eu quero pedir que passe o slide para mim desse versículo. Solta o slide desse versículo para mim. Está junto com aquele da oração. Você vai ver na sua Bíblia, mas eu vou querer que nós leiamos juntos aí, vai estar no slide, porque tem uma tradução um pouquinho diferente.
Eu espero que essa tradução possa ser um pouco mais cabível para o momento que nós estamos aqui agora, né? Então vamos todos ler esta passagem, deixar que essa passagem fale ao nosso coração mesmo. Tem tudo a ver com aquilo que a palavra de Deus vai falar a cada um de nós nessa noite. Assim diz, então juntos, vamos ler todos. Está aí, ó, está na tela. Está na tela, todos podem ler na tela, que a tradução vai ser única, uma só para todos nós. Depois você volta para a tua Bíblia. Vamos ler juntos? Eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e prosperidade. Mais uma vez. Eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e prosperidade. Coloca a mão sobre o ombro do seu irmão que está ao teu lado aí, e cada um diga para o seu irmão essa palavra que está aí, né? Vamos juntos dizendo para o teu irmão: eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que você deixe essa palavra entrar no seu coração. É palavra de cura, é palavra de restauração, é palavra de abundância de paz e prosperidade. Deus quer não somente curar, Deus quer revelar-se pleno e completamente a cada um de nós, buscando no mais profundo do nosso ser qualquer questão que ainda possa estar lá sem ser devidamente resolvida. Nós estamos tratando esse tempo que estamos juntos aqui de cura da alma. E a semana passada nós temos uma explicação sobre traumas. O que são traumas? Eu vou recapitular um pouquinho, né, para que nós nos lembremos do que seja trauma. Trauma é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento. Pressupõe uma experiência física ou emocional, acompanhada de dor e sofrimento, e traz consigo muito ressentimento. Nós estamos sujeitos a traumas, sejam físicos, por exemplo, um tombo, fratura uma perna, é um trauma. Mas existem os traumas da alma, que são os percalços da vida. Assim como um percalço físico lhe faz ficar um tanto quanto imobilizado, sofrendo, e leva tempo para ser curado, às vezes os traumas da alma, ocasionados por circunstâncias externas, auferidas por terceiros, ou até mesmo por nós mesmos, ou por circunstâncias que há uma condição natural da nossa própria existência, nós temos que estar atentos, porque ela pode estar ocasionando em nós tremendas dores, às vezes sem necessidade. Muitas são as possibilidades de traumas. Traumas, por exemplo, de violências físicas, acometidos por terceiros, algo que pode acontecer com as pessoas, seja num contexto de ordem familiar, de contexto de ordem de trabalho, no contexto de ordem na rua. Traumas ocasionados por questões relacionais físicas, ou então emocionais mesmo, através dos relacionamentos partidos, relacionamentos de pessoas queridas, pessoas que você não esperava que tivesse aquela atitude que teve, que não agiu como agiu, e que causam em nós grandes circunstâncias e traumas. Perdas de entes queridos, às vezes uma perda de ente querido de maneira inusitada, de maneira violenta, de maneira às vezes não esperada mesmo, ou até mesmo esperada. O fato é que às vezes a perda de ente querido causa traumas tremendos diante de nós. Relacionamentos conturbados entre pessoas da família ou não, desde a idade mais tenra até a idade mais adulta. Relacionamentos que agridem, relacionamentos que fazem com que ocasionam na vida das pessoas grandes traumas, grandes feridas, grandes dores. Ambientes como família, escola, ambientes num contexto de amigos, companheiros, trabalho, até a igreja, ocasiona traumas que, se não souber lidar, se não souber trabalhar, fica ali dentro da pessoa, gerando situações extremamente complicadas. Mas o tema de hoje, ou os temas de hoje, que vamos abordar dentro desse contexto de traumas, são dois: abusos
e rejeições. São os dois, que são duas atitudes primas. Às vezes estão extremamente ligadas: abuso com rejeição ou rejeição com abuso. E nós temos que compreender um pouco sobre isso, porque ao longo da nossa vida poderemos ter passado por isso, poderemos ter vítimas disso, poderemos ser algozes disso, poderemos ter provocado isso em algumas pessoas ao longo da nossa história, como poderemos ter sofrido ao longo da nossa história. Ou ainda, caso você tenha o privilégio de não ter passado por isso em nenhuma das duas circunstâncias, você pode estar hoje sendo instruído pelo Senhor para que pessoas que viveram ou vivam isso, ou vão viver, você possa ser usado por Deus como bálsamo de Gileade, aquele bálsamo que não somente cura, mas alivia na vida dessas pessoas, na vida de pessoas que passaram por isso. Hoje, o Espírito Santo, que, como diz a Bíblia, adentra o mais profundo do ser, sabe exatamente o que você já viveu, o que você já passou, e Ele essa noite quer tratar disso. Qual a razão de nós estarmos tratando de assuntos tão delicados? Porque nós temos percebido em nossa sociedade atual que a igreja não está isenta, diz muito longe disso, de ter passado por situações assim, e que essas situações inibem, engessam, travam um maior fluir dessas pessoas no mover de Deus aqui na terra. Nós temos percebido que as pessoas precisam ser libertas plena e completamente de qualquer situação dessa natureza, para que possam produzir de maneira absolutamente forte, no nome de Jesus, ações dentro do reino de Deus. Então nós vamos aqui trabalhar alguns quesitos dessas situações de abuso e também de rejeições. Depois vamos fazer juntos uma entrega disso ao Senhor. E eu volto a repetir: você pode ter sido tanto a vítima, como pode ter sido o algoz. O que é algoz? O que proferiu, o que ocasionou, o que agiu assim. Abuso coloquial, meu irmão. O que é um abuso coloquial? Abuso coloquial são palavras ditas ou ouvidas que ocasionaram ou ocasionam danos terríveis nas pessoas, às vezes não perceptíveis na forma primeira, aparente, externa, mas causando dentro da pessoa algo tremendamente complicado. Eu tenho dito para vocês que Deus tem encaminhado materiais para corroborar com o que nós estamos trabalhando, estudando. Essa semana, eu e a Mila fomos assistir um filme à noite, escolhemos um filme e fomos assistir o filme O Lado Bom da Vida. Nós sempre vamos ao cinema sexta-feira e fomos assistir O Lado Bom da Vida, um dos filmes que ganhou o Oscar aí. E o filme todo mostrou um rapaz. Começa o filme com ele internado no hospital para tratamento mental das emoções. E esse rapaz extremamente atingido por situações de desequilíbrio emocional. Um estudo curto, explosão rápida, uma mente um pouco conturbada. E o filme vai mostrando lentamente aonde está o problema. O problema normalmente vem dos pais. Aquele rapaz volta para casa e num dado momento que ele precisa fazer algo com o seu pai e a coisa não sai como o seu pai quer, o resultado não é o resultado esperado, a boca desse pai começa a dizer: você é um burro, um incompetente, eu não podia esperar outra coisa de você, isso que vem de você é próprio de você. E ele começa a descarregar naquele rapaz uma série de impropérios, palavras que têm uma profundidade maior do que um ácido puro lançado sobre o coração daquele jovem. Palavras colocadas que causam danos terríveis. Você é uma vadia, você não presta, eu não entendo por que você ainda vive.
eu tenho certeza que você nunca será ninguém desse jeito. Você é um bêbado, você é um golo, você é um drogado, uma drogada. Quando você vai sair disso? Palavras ditas por alguém que não tem a dimensão do poder das palavras. Talvez até a intenção fosse positiva, talvez a intenção fosse até de retirar a pessoa de um lamaçal que está, de um poço movediço que está, mas esquece que há poder nas suas palavras. Pais, gestores, mentores precisam cuidar muito do que diz, porque essas palavras entram no coração e ali se encontra um espaço para que aquilo se concretize. E eu já vi muitos casos de homens e mulheres que chegam a ser exatamente o que os pais disseram que seriam. Não porque somente a palavra tem poder, mas porque a palavra dentro do coração articula exatamente aquilo que a pessoa está vivendo. Temos que compreender, e lembra que eu falei no começo? Nós podemos ser tanto as vítimas quanto os causadores. Também filhos para pais. Quando pais têm alguma dificuldade, seja física, seja pela idade, palavras que adentram o coração de uma pessoa vivida, dependente, como você é um velho, você é uma velha, você é uma pessoa imprestável, você é um doente. Palavras que entram no coração de uma pessoa e ferem de maneira profunda, gera traumas profundos. Palavras que são abusos coloquiais, que nós precisamos ter um cuidado supremo de quando, se houver um deslize, se houver um momento em que não se percebeu, se falou isso, temos que trabalhar isso urgentemente, que é o que vamos fazer hoje aqui. Nós temos que cuidar dos abusos de autoridade. Ao abuso de autoridade. Pais, autoridades que entram humilhando a pessoa, seja também com palavras, ou seja com atitudes, ações, espancamento, como aquele pai que bateu no filho, o filho olha o pai, fala, mas eu não entendi por que apanhei. Para que quando acontecer você sabe por que apanhou. Ou seja, não há um sentido naquilo que se faz. Ou então, aquele pai ou aquela mãe que nervoso com as coisas que aconteceram no dia, o filho, a filha faz uma peraltagem, ou faz até mesmo uma desobediência, antes de abrir a boca para falar, arremessa sobre essa criança com violência. Com violência. E essa criança recebe aquela violência sem entender porquê, sem compreender. Hoje nós temos uma lei que protege as crianças, e essa lei é um tanto quanto exagerada. É uma lei que às vezes vai impedir que de fato possa acontecer uma correção sábia, até mesmo se houver necessidade de alguma atitude para a repreensão física. Mas Deus fez o ser humano uma parte no nosso corpo aqui atrás que é bem macia, que pode ser usada de maneira sábia, não com espancamento. O espancamento nunca é pedagógico, nunca. O espancamento nunca trará educação, nunca. E muitos daqueles que têm autoridade usam do espancamento não como educação, mas como algo para jogar para fora sua raiva, sua ira, seu descontentamento, seu desconforto, e trabalha a força que tem em cima de um ser dependente, frágil, fraco, que não entende o que está acontecendo.
e gera na pessoa traumas. Traumas terríveis. Trauma por abuso da autoridade. Trauma que é trazido na vida do ser humano de uma forma absolutamente sem pensar nas consequências. Traumas, meus queridos irmãos, por violência conjugal, da mesma sorte, tanto na vida conjugal, cônjuges que se agridem fisicamente, verbalmente, com palavras torpes, com palavras destrutivas, com palavras que não levam nada para o entendimento de uma situação de conflito. Quem não entra em conflito, meu irmão, minha irmã? Quero te dizer que se você colocar dois seres humanos num ambiente, está estabelecido o conflito, seja ele quem for, quais forem. Colocou dois seres humanos num ambiente, você tem um conflito estabelecido, uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tratar conflitos dentro de arrogância, uma predisposição para não ouvir, tratar conflitos com imposição e até mesmo às vezes com atos físicos. E aqui não é hoje mais privilégio de homens, já foi, mas não é. Nós sabemos hoje que no relacionamento conjugal, tanto o homem quanto a mulher tem se comportado de maneira absolutamente inadequada de forma física, causar grandes e sérios traumas, às vezes até mesmo causa de separações. E a separação nem sempre resolve o problema da alma e do trauma, muito pelo contrário, às vezes até amplia o problema. Traumas que são ocasionados por violência conjugal. Nós temos ouvido e visto na televisão que os casos de violência contra a mulher, infelizmente, só têm aumentado e diminuído. Tem a delegacia da mulher, que é equipada para tratar desses assuntos. Quando nós achávamos que isso iria resolver o problema, porque poderia causar algum tipo de circunstância para que o homem evitasse isso, e nós estamos percebendo que não tem sido um ato de benefício amplo para que a mulher seja livre de ato tão hediondo. No entanto, nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Homens que acreditam que pela sua força física ou pela sua condição iracunda possa desferir sobre o outro ser atos violentos, causando traumas não somente físicos, mas principalmente na alma. Na alma. Nós temos aí traumas como bullying, uma palavra muito moderna. São atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivas, praticados por um indivíduo ou por um grupo, causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder, normalmente nas escolas. Temos visto aí crianças padecendo de bullying, e às vezes a gente não percebe. O rendimento da criança cai na escola, o rendimento dela nos relacionamentos se perturba, e nós não tomamos ciência de que possa estar acontecendo bullying. Hoje ainda pude presenciar uma cena sobre isso, vendo uma criança acometida de bullying, aonde ela estava sendo extremamente humilhada pelos seus colegas. Acabando de ganhar um tênis bonito, seus colegas o derrubam, arrancam o tênis, roubam o tênis. Isso nós vemos todo dia nas ruas, nas escolas. É muito sério, precisamos ficar atentos, porque se há alguma possibilidade de ter havido na tua vida, na vida de pessoas ao nosso redor, o bullying precisa ser tratado, precisa ser corrigido, não pode deixar continuar. E talvez o mais hediondo de todos os traumas sexuais. Traumas sexuais, que a gente quer dividir em dois campos. Primeiro, o sensorial. O que é o trauma sensorial? É levar uma pessoa a vivenciar pela outra exposição pornográfica, exibicionista, linguagem sexualizada
e estimulação sexual, que é carícias inapropriadas, em parte consideradas íntimas das pessoas, normalmente em criança. Normalmente em criança. Adultos que conversam com crianças, agem com crianças, com presentes, com envolvimento de palavra, de afeto, de carinho, mas com a intenção deliberada de gerar um aproveitamento para si, em detrimento do que possa acontecer com aquele outro ser. E quando isso acontece, a vítima geralmente é extremamente prejudicada naquilo que ela pensa, sente com respeito a carinho, atenção e afeto. Se não bastasse isso ainda, a própria atitude sexual, no ato explícito acontecido, crianças, tanto meninas quanto meninos, que são abusadas, que são acometidas por um ato às vezes violento, às vezes até mesmo num contexto onde essa criança é levada ao ato por violência, ou não, como eu há pouco disse, enganada, iludida por tratos, por afetos, e essa pessoa é acometida disso. A gente pensa que isso é algo que acontece de maneira muito excepcional. Meu irmão e minha irmã, não é. Infelizmente, não é. Pessoas são abusadas sexualmente com uma intensidade quantitativa muito grande. Muito grande. Seja por seus afetos, seja por seus companheiros, companheiras, seja porque vive uma situação familiar complicada com um padrasto, madrasta, seja por enteados, seja por parentes, primos, tios, tias. A gente já tem ouvido falar, acompanhar alguns casos terríveis, pai mesmo, que abusa das suas filhas. Já tivemos que acompanhar casos onde as filhas são abusadas pelo pai, pelo padrasto, pelos tios. Então, quando nós pensamos que isso talvez não seja algo que ocorra nas igrejas, eu quero dizer para os irmãos que infelizmente ocorre, e ocorre muito. É necessário que pais fiquem atentos com seus filhos, fiquem atentos. Qualquer comportamento diferente, é necessário ficar atento. Qualquer atitude que a criança possa estar tendo, que mudou o seu temperamento, mudou o seu comportamento, as suas reações mudaram, é importante investigar, porque infelizmente isso não é incomum. E se qualquer um de nós aqui hoje já tenha vivido isso, é importante que você pense a respeito nesta noite, que Jesus quer curar, livrar plena e completamente tudo isso. Rejeição, queridos. Rejeição é outro ato terrível. Há o ato da rejeição na concepção. Crianças que são concebidas sem que estejam sendo devidamente esperadas, seja porque tenha ocorrido por um ato do próprio casal, por não ter se cuidado devidamente, engravidou-se fora de época, fora de tempo, fora de uma situação planejada, e que aquilo causa um transtorno de ordem relacional, de ordem financeira para o casal, e normalmente, às vezes, há uma certa rejeição. A medicina ainda não provou de maneira absolutamente científica, mas já existe um entendimento bastante evoluído de que o feto percebe todas as emoções da sua mãe e também do seu pai. Quando ocorre isso, essas crianças vêm ao mundo já com distúrbios em sua alma. É necessário compreender isso, é necessário trabalhar isso. Quando existe dentro do seio familiar procedimentos de preferência
preferência e, obviamente, então, pessoas preteridas. Lembra do caso de José? José, um jovem preferido do seu pai, claramente, explicitamente preferido do pai. Ele tinha lá seus motivos, ainda que não pudessem ser motivos justificáveis, mas tinha lá seus motivos. E nesse contexto, essa família é desenvolvida. E os filhos que são preteridos são pessoas que crescem com ira, raiva, inveja, a ponto de chegarem a quase eliminar a vida do preferido. Se você na sua família viveu um estado assim, porque imaginou e pensou que você pudesse ser a preterida ou o preterido, eu quero dizer que Jesus não prefere filhos diferentes do outro. Jesus ama todos de maneira igual. Jesus ama os seus filhos, os seus escolhidos de maneira absolutamente igual. E hoje Ele quer trabalhar esse assunto. Rejeição no casamento, no namoro. Pessoas que são rejeitadas por seus cônjuges. Pessoas que são rejeitadas por separação. Pessoas que são rejeitadas por problemas relacionais. Rejeitam o outro e vivem assim de uma maneira absolutamente equivocada. Ou ainda aquele que foi rejeitado de forma definitiva, aquela que foi rejeitada de forma definitiva, foi abandonado. Como lidar com essas emoções? Como lidar com essas situações do seu coração? A rejeição é algo real. Todavia, como trabalhar isso? Eu tinha uma tia, tenho uma tia, que ambos já de idade, casados há mais de 50 anos, e ambos sempre tiveram uma vida de fidelidade. Mas o meu tio, nessa idade já avançada, teve uma ilusão. Eu imagino que tem uma ilusão, com uma jovem. Não chegou a ter nada com essa jovem, mas teve uma ilusão. E ao ter essa ilusão, aquilo se tornou público. E a moça, quando percebeu que havia algum comportamento estranho nesse meu tio, ela tornou público aquela intenção. A minha tia se revolta de maneira absurdamente forte com esse meu tio. Só não mandou embora de casa porque a família não permitiu. Mas ela o rejeitou pleno e completamente. Ele errou? Sim, ele errou. Mas ela o rejeitou pleno e completamente, a ponto dele ter que dormir num quartinho no fundo da casa. E ela, quando conversava com ele, só conversava humilhando-o pleno e completamente. Não estou justificando o ato dele, só estou dizendo o que é uma rejeição. Este homem começou a definhar. Ele pediu perdão para ela, e ela lhe negou o perdão. E disse para ele: eu nunca vou perdoá-lo por isso, nunca. E ela fazia questão de desnudá-lo perante as pessoas com aquele ato que ele fez. E ele vem a morrer. Ele falece. E antes de ele falecer, eu tive a oportunidade de conversar com ela. E falei para ela: minha tia, você tem que perdoá-lo. Ele já se arrependeu. Ele já te procurou para te pedir perdão. E ela me disse: eu nunca vou perdoá-lo. Nunca. Eu disse: pois é, a senhora vai sofrer muito com isso, além de fazê-lo sofrer e fazer a família inteira sofrer. E ela disse: pois vão sofrer, porque eu não vou perdoá-lo. E não me perdoou. E ele faleceu sem o perdão dela. Aí estamos no passamento. Ela põe a mão no caixão. Eu estava perto. E ela fala assim: eu devia ter perdoado você. Eu estava perto e falei: devia mesmo. Agora só tem que pedir perdão para Jesus, minha tia, porque para ele não tem mais jeito. Peça perdão para Jesus que ele te perdoa, mas para ele não tem mais jeito. Talvez não tenha sido duro, né? Mas eu tinha buscado com ela o caminho do perdão e ela o negou. Eu quero te dizer, queridos, que a falta do perdão, a continuidade do ressentimento é algo tremendo na vítima ou no algoz.
E essa noite Deus está falando com você e comigo, para que nós tenhamos cuidado de reparar essas brechas na nossa vida. Sejam brechas que eu ocasionei, ou sejam brechas que ocasionaram na minha vida. Essas rachaduras na nossa existência, que têm causado tremendos danos, precisam ser reparados. E o Espírito Santo está aqui essa noite, a exemplo que fez com Naamã, dizendo para você: meu irmão, minha irmã, permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo para ser curado. O que é ressentir, meu irmão? Falamos um pouco a semana passada. O que é ressentir? Ressentir é manter no presente o dano do passado. Ressentir no presente o dano no passado. Essa semana eu assisti uma palestra, eu não me lembro agora o nome da palestra do pastor, que ele dizia o seguinte: ressentimento é igual a ralo. Sabe ralo? Ralo de banheiro, ralo de cozinha. O que passa pelo ralo? Água suja. A patente tem um ralo que chama-se sifão. O que passa por ali? Sujeira. E quando você aperta a descarga, virou o quê? Passado. Já era, já foi, já aconteceu. Mas na sua casa tem um ralo, e o ralo tem um recipiente de água. E para que o recipiente de água? Para evitar que o mau cheiro do passado venha causar dano no presente. No presente. E ele dizia que às vezes nós não cuidamos bem do ralo. E eu lá em casa tenho um ambiente na minha casa que é pouquíssimo usado. Tem um banheiro que é pouquíssimo usado. Raramente é usado. Às vezes começa a ter cheiro. Sabe por quê? Porque seca a água do ralo. Aí a gente tem que ir lá e abrir a torneira para poder encher de água de novo no ralo, porque o mau cheiro começa a voltar. Meu irmão, minha irmã, passado geralmente cheira mal. Ainda mais quando é passado de trauma. Cheira mal, meu irmão, minha irmã. Cheira mal. A gente tem que cuidar e tratar disso. Porque se você permitir que o passado volte por sua vontade, que é o ressentimento, quer sentir de novo, quer ficar cultivando aquilo que aconteceu, quer ficar cultivando aquilo que o algoz fez, aquilo que o acusador fez, ou aquilo que você sofreu de violência por um terceiro, uma terceira, é vivenciar o passado via ralo. Via ralo. É muito complicado isso, meu irmão, minha irmã. Ressentir dificulta a cura, impede perdão e traz consequências duríssimas. Duríssimas. Eu quero trazer 3 exemplos para os irmãos. 3 exemplos. Primeiro, ressentimento sem perdão. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes cometeu um erro terrível. Ele se desiludiu com Jesus. Ele achava que Jesus seria o grande libertador de Israel. Via um cavalo branco, uma espada na mão, livrando Israel do jugo romano. Lá pelas tantas ele percebeu que não era bem assim. Ele tinha uma palavra diferente, uma conversa diferente. Era o Messias, ele acreditava nisso, mas uma conversa diferente também daquilo que ele esperava. E ele vai lá tentar dar um choque de mexida em Jesus. Eu acho que se der um choque nele, ele reagirá de maneira correta, enfrentando os romanos, e vai vendê-lo aos homens da lei da época, aos fariseus, aos saduceus, vende para eles. E você conhece toda a história. E quando ele entende e vê o sofrimento de Jesus, ele se arrepende e fica com um ressentimento na alma terrível, e faz o quê? Se vai na primeira árvore que encontra e se suicida. Ressentimento sem perdão
sem tratamento, sem acompanhamento, leva à morte prematura. Seja efetivamente assim como foi de Judas, ou morte de relacionamentos, morte de vida, morte de família. Não precisa ser morte física como foi o caso de Judas, mas leva à morte. Ressentimento sem tratamento leva à morte. Leva à morte. Eu tenho parentes que se suicidaram também por ressentimento. E observe que eu falei parentes, não falei parente. Parentes que se suicidaram por ressentimentos não curados, não tratados. Ressentimento, queridos, leva a ampliar o problema gravemente. É o caso de Absalão com Amnon e o rei Davi. Absalão e Amnon eram irmãos de mulheres diferentes. Amnon tinha uma irmã, Tamar, uma moça virgem, linda, recém-saída da adolescência, recém-saída. E Amnon, irmão dela, pelo rei Davi, não pelas mães, se enamora de Tamar, se apaixona por Tamar. E ele articula um plano, orientado por um amigo seu, a se fazer de doente, e pede ao rei que manda Tamar cuidar dele. E em seu quarto, tramando tudo, se passando por um doente, Tamar vem toda solícita, amorosa, cuidar do seu irmão. E quando ela entra no quarto para cuidar do seu irmão, ele a agarra e ela diz: não faça isso, meu irmão, não me transforme na vergonha de Israel, não faça isso, meu irmão. E ele diz para ela: eu quero você. E a estupra e a violenta. E quando ele termina o ato contínuo, ele passa a ter o sentimento de rejeição. Rejeição. E lê em casa, você vai ler, quando chegar em casa essa história, você vai perceber que a rejeição é tão grande que ele chama o seu servo e fala: tira esta mulher daqui. Não era mais nem irmã dele. Tira essa mulher daqui. E a Tamar fala assim: não faça isso comigo, porque o que você está fazendo agora é pior do que você acabou de fazer. A rejeição que você está tendo comigo agora é pior do que o ato que você fez. E ele diz: tira essa mulher daqui. Ele coloca Tamar no olho da rua. Ela entrou com a vestimenta de uma virgem. Era uma vestimenta própria de uma virgem. Ela rasga no meio da rua, enche a sua cabeça de pó e demonstra para todo mundo que ela foi abusada, violentada e rejeitada. Rejeitada. Absalão, irmão dela, de mãe e de pai, se enche de ira. Davi chama Amnon e lhe dá uma correçãozinha pequena, muito pequena. Absalão se enche de ressentimento. A Bíblia não fala mais nada de Tamar a nível de ressentimento, mas Absalão, a Bíblia deixa bem claro que curtiu 2 anos aquele ressentimento. 2 anos. E aí pede ao pai que ele quer fazer uma festa de aniversário e convida todos os seus irmãos. E Davi fala: olha, é muita gente para ir, quero muita gente mesmo. Então ele fala: não vem um número pequeno, meus irmãos e minhas irmãs, mas eu faço questão da presença do meu irmão Amnon. O rei te convida e fala: por que Amnon? Porque eu quero meus irmãos todos juntos. E nessa festa ele manda matar Amnon. E Amnon é morto. E por conta desse ressentimento, ele se torna assassino e desterrado. Ele é expulso de Israel, vai morar numa terra distante dos inimigos, e lá ele passa também 2 anos. E ao cabo de 2 anos, ele volta, e ele quer ter o seu pai, e o seu pai o rejeita. O que Davi não fez com Amnon, faz com Absalão.
o rejeita. E quando ele é rejeitado, ele implora a presença do pai. E por interferência de pessoas, Davi o recebe no trono. Imagina como se fosse assim. Filho entra pela porta, Absalão entra e para ali. E dali Davi fala com ele. E não esboça nenhuma palavra de perdão, de amor, de consideração ou de carinho. E o trata de maneira absolutamente fria. Um pai tratando um filho de maneira fria. Absalão sai. E sabe para onde vai Absalão? Para os portais da cidade. E sabe o que ele faz? Toda pessoa que chegava ali e entrava na cidade falava assim: ei, quiçá tivéssemos rei de fato em Israel. Se eu for rei, eu vou ouvir a sua causa, porque aquele lá não ouve ninguém, não atende ninguém como deve ser atendido. Mas eu quero atender. E nós conhecemos a história. Ele levanta uma grande revolta contra Davi, a ponto de expulsar Davi de Jerusalém. Rejeição e trauma juntos causa isso. Também há, meus irmãos, outra história. O que a rejeição e o que o ato de ressentir ocasiona. Havia uma mulher em Israel chamada Herodias, esposa de Herodes, o rei. E havia naquele momento um homem chamado João Batista, o grande sacerdote, o grande profeta. E Jesus disse que não houve nascido de mulher um profeta igual. E este declarava publicamente que essa mulher tinha um relacionamento não correto com o rei. Ela era esposa do irmão de Herodes. E João Batista dizia isso aos 4 ventos. E ela morria de raiva dele. E aí ela pede a cabeça dele. E no dia que ela pede a cabeça dele, o rei vê a sua filha de dançando. E ele diz para a menina: pede-me o que quiseres que eu te darei, inclusive a metade do meu reino. E ela vai para a mãe e fala assim: o rei vai me dar a metade do reino. O que eu peço? Ela diz: a cabeça de João Batista. O que ele ia fazer com a cabeça de João Batista? Ela tinha na mão dela uma fortuna imensa. Ela tinha na mão dela uma oportunidade enorme, fantástica. E o que ela pede? Por ressentimento? A cabeça daquele que lhe causou dano. E ela ganha a cabeça. E faz o que com a cabeça? Quando você obtém o resultado pelo ressentimento, pelo rancor, pela mágoa, você tem que jogar fora, porque não serve para nada. E mais, o que ocasiona de maneira mais apropriada? Você perde grandes oportunidades. Hoje, queridos, nós estamos aqui para trabalhar realmente essas questões. Lá em Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós temos que trazer à memória aquilo que traz esperança, não infortúnio, não tristeza, não dor, não causas para ampliar o problema no presente que foi movido no passado. José teve 2 filhos no Egito, 2 filhos, Manassés e Efraim. Nós conhecemos a história de José, e vocês lêem isso em casa. De escravo, de preso, alçado a primeiro-ministro. O faraó lhe deu o reino para administrar, autoridade e poder, e uma esposa, diz na Bíblia, muito bonita. Essa esposa lhe dá 2 filhos. Primeiro, ele colocou o nome de Manassés. Manassés. E a palavra Manassés o que significa? Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Quem vai fazer você esquecer, meu querido, do que você passou, do que você fez, é Manassés, é Deus. Deus me fez esquecer. José tinha todos os motivos para viver ressentido. Você não vai ver uma única palavra na Bíblia que testifique que ele viveu ressentido. Mas o primeiro filho dele
ele dá o nome de Deus me fez esquecer. Quem vai fazer você esquecer o que você sofreu ou sofre? É Deus. E essa noite ele quer fazer isso com você. Mas ele tem o segundo filho, Efraim. E o que é significado de Efraim? Deus me deu abundância. Ele saiu de uma situação absolutamente complicada, terrível, mas Deus dá abundância para o presente e para o futuro. Mas você tem que abandonar o trauma, o ressentimento nos pés de Jesus. Senão você não pode receber nem Manassés, nem Efraim. Hoje você precisa, você que está em casa me ouvindo, você que está vendo pela internet, você precisa gerar Manassés e Efraim. Senão você não vai poder saborear a vida. José sofreu muito, mas ele, a partir daquele momento, viveu muito bem. Mais que isso, fez toda a sua família viver muito bem. Ele tinha todo o motivo do mundo e todo o poder para se vingar contra os seus algozes, mas ele deu aos seus filhos os nomes de Manassés, Deus me fez esquecer, e Efraim, Deus me deu abundância. Deus quer te dar abundância de vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer curar você pleno e completamente. E a palavra de Deus é essa. Jeremias 33:6, que nós vemos hoje no texto básico. Eis que lhe trarei a saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e prosperidade. Esta é a palavra de Deus para todos os sofridos, todos os rejeitados, todos os abandonados, todos que foram vilipendiados pela vida, pelos algozes ou por circunstâncias. Jesus hoje quer limpar, curar e salvar. Jesus quer dar nova oportunidade para você. Você que está aqui hoje e que você não teve a oportunidade ainda de poder vivenciar essa experiência com Jesus, de ter uma vida entregue para Ele, eu quero te dizer que Jesus está aqui agora e Ele quer prover a sua vida de todos os dons celestiais. Jesus quer prover a sua vida de algo maravilhoso como fez com José. Jesus quer prover a sua vida de solução plena e completa e abundância. Mas é necessário que cada um de nós que esteja aqui hoje, que ainda não teve a oportunidade de falar: Jesus, eu entrego ele para o Senhor, tem que fazer isso. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entro dentro dele, e você há com você, vou ter uma intimidade com você. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Você que ainda não tem a oportunidade de entregar tudo para Jesus de maneira completa e plena, Ele está dizendo: eu quero viver com você e dentro de você. Eu quero ter uma experiência vivencial com você. É o que Ele fez com José, é o que Ele fez com todas as pessoas que viveram traumas terríveis, mas que confiaram, entregaram e viveram com Jesus e puderam e estão vivendo plenamente em abundância, como foi o caso de José. Jesus quer curar você, mas mais que curar você, Jesus quer salvar você, quer gerar vida nova na sua vida. Para que possa haver isso, é necessário que nós entreguemos a Jesus. Eu quero te convidar a você a baixar a sua cabeça. Esta é a hora que o Espírito Santo quer falar com você, está falando com você, e Ele quer abrir a oportunidade para você. Primeiro, antes de nós estarmos conversando sobre as ações de ação, é necessário que nós entreguemos nossa vida para Jesus. É necessário que nós entreguemos nossa vida para Jesus. Eu quero te convidar nesta hora a você entregar sua vida para Jesus. Meu irmão e minha irmã, entregue a sua vida agora para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Jesus, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu coração, Ele sabe exatamente o que você já viveu, como você tem vivido, e Ele quer gerar na sua vida agora vida, conforme nós lemos. Eis que eu quero neste momento trazer para você cura, libertação. Eu quero revelar para você paz em abundância, e quero transformar a sua vida plena e completamente.
Meu irmão e minha irmã, se você nesse momento entende esse chamado de Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus, daqui a pouco nós vamos entregar o problema para Jesus. Agora é a vida para Jesus. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, você não fez como deveria, esta é a hora. Levanta a sua mão que nós queremos orar com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, quem ainda não fez, amém. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, levanta a sua mão. Todos ficam com seus braços, seus olhos fechados. É hora de entregar a vida para Jesus, querido. Jesus quer curar, libertar e salvar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a hora. Levanta a sua mão. Eu vou orar com você, nós vamos orar com você. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, Jesus quer receber a tua vida, amém, amém. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus, amém. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus, mantenha a sua mão levantada para mim. Todos ficam com os olhos fechados. Você está em oração agora. Os que levantaram a sua mão para Jesus, Jesus agora está dizendo: filho, filha, eu quero ter parte na sua vida, eu quero viver com você e você vai viver comigo eternamente. Mais alguém nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Mais alguém? Aleluias. Deus é contigo. As pessoas que levantaram a mão, quero que orem assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida para o Senhor. Quero que o Senhor cuide de mim. Eu sei que o Senhor me conhece. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por minha vida. E nesta hora eu te peço perdão dos meus pecados e entrego minha vida para o Senhor. Amém. Mas agora também os diáconos vão entregar para você um papel, bem rapidinho, por favor. Um papel e uma caneta. Se você tem situações de abusos coloquiais, você sofreu abusos coloquiais, de palavras que lhe causaram dano e hoje ainda você tem ressentimento. Se você viveu uma situação ao qual você foi espancado e você quer hoje entregar isso para Jesus por autoridades. Se você foi rejeitado, rejeitado no contexto conjugal, familiar, filial, teus pais que rejeitaram. Se você tem sofrido qualquer tipo de situação de rejeição no seu trabalho, que tem lhe causado ressentimento, toda vez que você lembra disso, você sofre. Se você teve situações sensuais, sexuais, seja com toques, ou seja com atos, se você foi preterido na sua casa, se você teve um preterido na sua infância, anota o nome do seu algoz, aquele que lhe causou o dano, anota o nome, e você, ou nomes, se houver mais de um, nome ou nomes, anota o nome, e nós vamos trazer os nomes aqui na frente. Anota o nome. Mas se você também foi o prejudicador, você foi o prejudicador, você foi o causador de traumas, anote o nome da tua vítima, traga aqui. Você vai pedir perdão ao Senhor dos danos que você causou na vida de alguém. Traga aqui, e nós vamos colocar o nome aqui na urna e vamos entregar ao Senhor. Você vai entregar o nome do teu algoz, aquele que te abusou, aquele que te causou dano emocional e você ainda ressente algo pela situação ou pela pessoa. E você vai trazer o nome aqui e nós vamos orar. Você vai orar e nós vamos entregar isso agora aos pés de Jesus. E você vai, a partir de agora, deixar de ressentir toda mágoa, todo pensamento, sentimento errado a respeito desse episódio, por mais que ele tenha sido real. Você vai trazer aqui e você vai abandonar aqui, e você vai sair daqui hoje livre de tudo isso, livre, porque o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que traz abundância de paz e prosperidade relacional, sentimental, emocional, seja lá o que for. Todos que vivem sobre ressentimento estão vivendo no lado contrário da paz de Cristo. Mas os que confiam no Senhor serão como águias, voarão e estarão nas alturas do Senhor, e não nos brechos, nos lamaçais, nos estercos da vida.
paz nos altos céus do Senhor. E hoje você vai sair daqui restaurado, liberto, plena e completamente. Todos que já escreveram podem trazer o nome, o papel e colocar aqui. Todos podem trazer. Pode trazer. E fiquem aqui na frente. Fiquem aqui à frente. Não volte para os seus lugares. Quando eu oro, se inclina para me escutar. Não volte para os lugares não. Fiquem aqui à frente. Certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina, Pastoreiro, vem cá por favor. Presbítero Rafael, as minhas fraquezas. apesar de ter trazido, vem aqui para cima também. Eu entrego em tuas mãos. Quero convidar os diáconos. Os diáconos, por favor, vem aqui em cima comigo. Os diáconos, sobem aqui também. Todos os diáconos. As diaconisas fiquem na porta aí cuidando, mas os diáconos subam aqui. Os diáconos subam aqui também. Há mais alguém no nosso meio que é presbítero ou diácono? Se você já foi diácono, é diácono de disponibilidade. Foi presbítero, pode subir aqui também. Cura o meu interior. Nós vamos levantar as mãos sobre vocês. E vocês vão nesse momento realmente sepultar o ressentimento. Sepultar. Em nome de Jesus, esse ressentimento não mais estará com você. Em nome de Jesus. Todo sentimento, todo pensamento que lhe causou a dor, o sofrimento até agora, está nesse momento, a exemplo que Naamã fez, está sepultado, sepultado, e nós não temos mais autoridade de tirar. Virou passado, passado, e toda e qualquer ação da sua parte de tirar, lembra-te, você está tirando via rabo, via, eu vou até usar um nome mais pesado, a patente. Não traga nada mais disso, porque é o próprio Jesus que diz: eu levarei para as profundezas dos mares, e de lá ninguém tira, ninguém, nem você. Qualquer atitude a partir de agora serão só lembranças, não ressentimentos. Lembranças, não ressentimentos. Então você vai orar comigo agora dizendo assim: Senhor Jesus, eu e o Senhor conhecemos o que me aconteceu, e agora, em minha atitude de fé e de confiança, eu entreguei esta pessoa, ou pessoas, ou situação, neste momento, aos teus pés. A sua palavra nos garante que o Senhor já levou sobre si todo o peso da culpa, todo o peso do dano, todo o pecado, e portanto, a partir desse momento, eu não vou mais ressentir o dano, toda dor, todo sofrimento será neste momento fechado simbolicamente nessa caixa. Eu creio, Senhor Jesus, que eu estou liberto, curado, e portanto, Satanás não tem poder para me acusar, para me causar dano, dor ou sofrimento. A partir de agora, eu estou livre.
com a força do seu poder. Eu te agradeço por tão grande libertação e cura. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Porque Ele é merecedor. Ele é merecedor. Aleluia. E eu quero que você volte, meu irmão e minha irmã, para sua casa e para sua vida, simplesmente livre. Aleluia. Amém. Podem sentar. Obrigado, meus irmãos que subiram.